Há algo de profundamente humano em imaginar o homem mais poderoso de seu tempo, cercado por riquezas, exércitos e governantes, sentado sozinho à noite, escrevendo para si mesmo. Marco Aurélio, imperador de Roma, não redigia as meditações para ser admirado, mas para se lembrar de que o maior dos impérios não é o que domina territórios, mas aquele que governa a própria mente. Essas palavras íntimas, jamais pensadas como obra pública, são a confissão silenciosa de um homem que sabia que, se não fosse senhor de si, não poderia ser senhor de nada. E aqui está a grande revelação. O verdadeiro poder não nasce da coroa, das legiões ou dos aplausos. O verdadeiro poder floresce na alma que consegue olhar para dentro e domar seus próprios pensamentos. As meditações são o testemunho de que resiliência não é armadura fria, mas disciplina diária. Não é discurso diante das multidões, mas o hábito de se reerguer a cada manhã, mesmo quando o peso do mundo insiste em nos curvar. Epicteto, mestre que Marco Aurélio nunca conheceu em vida, mas cuja voz ecoava em seus escritos, já dizia: não explique sua filosofia, viva de acordo com ela. E é isso que torna essas páginas tão atuais. Não são teorias distantes, são lembretes práticos. Não são lições destinadas a impressionar os outros, chamadas para que nós mesmos não nos percamos em meio ao ruído. As meditações são como um espelho que não adula, que não mente, que não suaviza os traços. Um espelho que revela sem piedade aquilo que precisa ser corrigido dentro de nós. E é desse espelho que nasce a verdadeira resiliência, a coragem de enfrentar a própria alma antes de enfrentar o mundo. É nesse encontro íntimo, entre um imperador e sua consciência, que começamos a perceber que resiliência e sabedoria não são conquistas finais, mas processos contínuos. São treinos diários, silenciosos, invisíveis aos outros, mas que moldam cada gesto, cada reação e cada decisão. E é nesse mesmo caminho que, séculos depois, podemos encontrar as chaves para nossa própria liberdade interior. Há uma luta silenciosa que consome homens e mulheres todos os dias. A luta contra aquilo que jamais poderão mudar. Passamos horas, dias, às vezes anos, tentando reescrever fatos que já aconteceram ou moldar pessoas que não estão em nossas mãos. E nessa batalha perdida, desperdiçamos a energia que poderia ser usada para florescer. Marco Aurélio nos lembrava: aceita calmamente tudo o que te acontece, pois estava inscrito para ti desde o princípio. Não é um convite à resignação passiva, mas um chamado à lucidez. Aceitar o que não pode ser alterado é libertar-se do peso inútil que impede o caminhar. Quando pensamos na resiliência, muitas vezes a imaginamos como resistência rígida, como a muralha que suporta os ataques. Mas para os estoicos, resiliência é algo mais refinado. É a arte de distinguir. Distinguir entre o que pertence ao meu governo interior e o que escapa completamente ao meu domínio. Essa distinção simples, mas tão negligenciada, é a raiz da serenidade, porque o que me fere não é o fato em si, mas o julgamento que insisto em fazer dele. A neurociência, séculos depois, confirma essa intuição. Nossas emoções não são respostas automáticas, são reações interpretativas. O acontecimento é neutro, mas a mente lhe atribui peso, cor e intensidade. E ao reconhecer isso, abrimos espaço para uma escolha. Não posso controlar o evento, mas posso moldar o modo como o recebo. É aqui que nasce a força invisível que os estoicos chamavam de liberdade interior. Imagine um marinheiro em alto mar. Ele não controla a direção do vento, não escolhe quando as tempestades virão, mas pode ajustar as velas. O sábio, da mesma forma, não se perde tentando dominar aquilo que é indomável. Ele poupa energia, poupa lágrimas, poupa rancores. Aceita a maré como ela vem, e nela encontra a oportunidade de conduzir seu barco com sabedoria. Aceitar o que não está sob controle não é desistir, mas escolher lutar as batalhas certas. É recolher a espada diante daquilo que não cede ao esforço, para usá-la onde realmente importa, no domínio de si mesmo. É compreender que a resiliência não se mede pela força de resistir a tudo, mas pela clareza de não resistir ao inevitável. A vida nunca prometeu caminhos lisos. As pedras sempre estiveram lá. As tempestades sempre encontraram formas de se aproximar.
A diferença está em como a mente se prepara para enfrentá-las. Marco Aurélio não pedia que o universo fosse generoso, mas treinava a si mesmo para não se quebrar diante das provações. Para ele, cada obstáculo era mais do que um fardo, era um campo de treinamento da alma. Os estoicos viam na adversidade um mestre severo, mas justo, porque é no desconforto que a fibra humana se revela. É na dor que o caráter é lapidado. A neurociência ecoa essa sabedoria antiga. Quando nos expomos repetidamente a situações difíceis, nossa mente aprende a reduzir o impacto emocional. Assim como o corpo ganha resistência ao ser submetido ao esforço, a alma ganha firmeza ao atravessar as provas da vida. Pense em um músculo. Ele só cresce sob a pressão, sob o peso que desafia sua força. Sem resistência, ele murcha. Sem esforço, ele enfraquece. A mente humana segue a mesma lei silenciosa. Quando a vida nos coloca diante de perdas, frustrações e quedas, não é para nos destruir, mas para que possamos nos refazer mais sólidos do que antes. O sofrimento, quando encarado com clareza, é a oficina secreta da resiliência. Mas treinar a mente não é se tornar insensível. É aprender a sentir sem ser dominado. É acolher a dor, mas não permitir que ela se torne soberana. O sábio não nega o peso da existência, mas o utiliza como ferramenta de lapidação. Ele se permite chorar, mas não se afoga em lágrimas. Ele reconhece o golpe, mas não entrega sua dignidade. A adversidade, então, deixa de ser inimiga. Ela se transforma em professora. O ferro não se fortalece no frio, mas no fogo. E assim também o espírito humano encontra no calor das provas a chance de forjar uma liberdade que não pode ser arrancada. Treinar a mente diante da adversidade é lembrar-se de que cada desafio traz escondido o presente da firmeza, o presente da clareza, o presente da coragem. E quando olhamos para trás, percebemos que as quedas de ontem foram os degraus invisíveis que nos trouxeram até aqui. Em um mundo que se perde em brilhos e adornos, Marco Aurélio lembrava que a verdadeira grandeza não se veste de luxo, mas de simplicidade. Ele governava o império mais poderoso da terra, mas nas suas meditações, confessava que o poder e a riqueza nada significam se a alma não está em paz. Para ele, grandeza era viver sem excessos, cultivar o essencial e não se deixar escravizar por aquilo que parece indispensável, mas não é. Sêneca também ecoava essa verdade. Dizia que não é pobre quem tem pouco, mas aquele que deseja mais. Essa frase não é apenas um conselho contra a avareza, mas uma advertência sobre como o desejo nos transforma em mendigos, em meio à abundância. Aquele que sempre busca mais, nunca encontra repouso. Aquele que simplifica sua vida, encontra a clareza que o mundo cheio de distrações insiste em roubar. A simplicidade não é ausência, é presença. É escolher viver com menos barulho, menos ornamentos, menos correria. É abrir espaço para perceber aquilo que realmente importa. Um gesto verdadeiro, um pensamento limpo, um momento de silêncio. No excesso, a alma se perde. Na simplicidade, ela se reencontra. O que chamamos de grandeza não está no tamanho da casa, mas na paz que cabe dentro dela. Não está no número de bens acumulados, mas na liberdade de não precisar deles. Simplificar é libertar. E quem se liberta se torna grande, não aos dos outros, mas aos olhos da própria consciência. Um exemplo prático dessa sabedoria é simplificar a rotina. Não se trata de abandonar responsabilidades, mas de escolher menos caminhos dispersos. Quando se elimina o supérfluo, a mente se abre para a clareza. Mais leve, uma casa. Esse é o segredo que Marco Aurélio e Sêneca nos deixaram. Simplificar é fortalecer. Na simplicidade, o homem descobre uma grandeza silenciosa, uma força que não precisa de aplausos, uma dignidade que não depende de ornamentos. A vida se torna menos pesada, mas infinitamente mais plena, porque grande é aquele que, mesmo podendo ter tudo, descobre que precisa de pouco. Nas páginas de suas meditações, Marco Aurélio nos oferece um lembrete que arde como fogo. Não percas mais tempo, pois a vida é feita do agora.
O imperador que comandava legiões e governava povos entendia que, diante do tempo, até a coroa é inútil, porque o tempo é o bem que ninguém pode devolver, o recurso que escapa entre os dedos no exato instante em que nos distraímos. A resiliência nasce do respeito ao tempo, é respeitar a vida. Quantos dias não são consumidos em preocupações estéreis, em debates sem propósito? Quantas vezes a mente foge do agora para se perder em cenários futuros ou fantasmas passados? É assim que se gasta o que temos de mais precioso, sem perceber que o presente é o único território onde a vida realmente acontece. Para os estoicos, desperdiçar o tempo era desperdiçar a alma. Sêneca dizia que não é que temos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito do tempo que temos. E essa verdade continua a ecoar em nossos dias. Hoje, talvez mais do que nunca, somos prisioneiros de distrações constantes. Telas, notificações, demandas incessantes. Perdemos a capacidade de estar inteiros no momento. Mas é justamente no agora que mora a força. O tempo só se torna aliado quando aprendemos a usá-lo de forma consciente. Quando acordamos cada manhã e escolhemos não deixar que o dia nos arraste, mas determinar como queremos atravessá-lo. Um ritual simples, uma intenção clara, um compromisso silencioso com o que é essencial pode mudar a forma como vivemos cada hora. Resiliência é também aprender a dizer não ao desperdício do tempo. É proteger os minutos como quem guarda uma chama frágil contra o vento. Porque cada instante mal usado é uma chama apagada que nunca mais se reacende. O tempo, quando respeitado, se transforma em mestre. Ele nos mostra o que deve ser cultivado e o que deve ser deixado. Ele nos ensina que tudo passa, dores, alegrias, perdas, conquistas. E justamente porque passa, o agora é tão valioso. Quem aprende a honrar o tempo descobre que não precisa de muito para viver bem. Precisa apenas de presença no gesto simples, no encontro sincero, no pensamento alinhado com a virtude. Assim, a vida deixa de ser corrida e se torna caminho. O tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. Marco Aurélio acreditava que a virtude era mais que um ideal filosófico. Era não uma armadura feita de ferro ou bronze, mas uma proteção invisível, forjada pela integridade, pela coragem, pela justiça e pela moderação. Para ele, a virtude não nos afastava da vida, mas nos preparava para atravessá-la sem sermos esmagados pelos golpes inevitáveis. Leanto de Assos, outro dos grandes estoicos, comparava a virtude a uma chama. O vento, em vez de apagá-la, a tornava mais viva, mais forte, mais intensa. Essa metáfora revela algo essencial. Não é a ausência de dificuldades que molda o sábio, mas a maneira como ele escolhe enfrentá-las. O vento que derruba os frágeis fortalece aqueles que aprenderam a viver segundo a virtude. Vivemos num mundo em que injustiças, ataques e críticas são inevitáveis. Não podemos impedir que venham até nós, mas podemos escolher não reagir com a mesma moeda. Aquele que responde com injustiça não se liberta, apenas perpetua o ciclo. Já aquele que age com virtude se mantém intacto, protegido por uma força que nada externo consegue penetrar. A neurociência hoje confirma o que os estoicos já intuíram. A prática constante de valores e escolhas alinhadas com princípios fortalece as conexões cerebrais ligadas à estabilidade emocional. É como se cada decisão justa, cada resposta moderada, fosse um treino que reforça a musculatura invisível da mente. Assim, pouco, a virtude deixa de ser uma ideia abstrata e se torna um reflexo natural. A prática da virtude não exige grandes palcos. Ela se manifesta em pequenos gestos cotidianos, na paciência diante de uma provocação, na honestidade quando ninguém está olhando, na escolha de não retaliar, mesmo quando se teria motivo para fazê-lo. E justamente por ser silenciosa, essa prática é poderosa. Quem veste a armadura da virtude não precisa temer a vida, porque, mesmo diante das maiores tempestades, sabe que carrega dentro de si algo inabalável. Uma fortaleza que não pode ser tomada de fora, porque é construída de dentro. Resiliência, neste sentido, é a prova viva de que a virtude é mais forte que qualquer adversidade. E é nesse silêncio firme, nesse compromisso constante, que a alma se torna indestrutível.
Marco Aurélio escrevia suas meditações não para o mundo, mas para si mesmo. Eram páginas de um tribunal silencioso, onde o juiz e o julgado eram a mesma pessoa. Ali, ele revisitava o dia, examinava suas falhas, reconhecia seus acertos e se lembrava de que o caminho da virtude é feito de passos pequenos, mas constantes. Esse hábito de olhar para dentro era sua forma de não deixar a vida escorrer despercebida. O autoexame é como segurar um espelho à luz da chama interior. Ele revela, sem máscaras, onde cedemos à raiva, onde nos deixamos levar pela vaidade, onde falhamos em agir com coragem. Mas também mostra onde fomos fiéis a nós mesmos, onde resistimos à tentação, onde a virtude se fez presente. Não se trata de julgar-se com dureza, mas de observar com honestidade. A neurociência moderna reforça esse ensinamento antigo. Estudos mostram que a prática regular da autoavaliação fortalece áreas do cérebro ligadas à autoconsciência e ao autocontrole. É como treinar um músculo invisível. Quanto mais praticamos, mais nos tornamos capazes de perceber nossos padrões e, a partir daí, transformá-los. Esse exercício não exige horas. Bastam alguns minutos ao final do dia, em silêncio, revisitando pensamentos e escolhas, perguntando: fui justo hoje? Fui corajoso? Respeitei meus princípios ou deixei que o impulso governasse? Cada resposta, sincera e simples, se torna um tijolo na construção de uma alma firme. Os estoicos nos ensinam que a vida não precisa ser perfeita, mas precisa ser examinada. Porque só quem se observa pode mudar, só quem se reconhece pode se transformar. E é nesse hábito silencioso, repetido noite após noite, que nascem tanto a resiliência quanto a sabedoria. Assim, o autoexame não é peso, mas libertação. Ele nos devolve a clareza. Ele nos mostra que cada dia é uma oportunidade de alinhar um pouco mais a vida com a virtude. E que ao fazer disso um hábito, tornamo-nos capazes de atravessar o mundo com leveza, mesmo quando tudo ao redor parece pesado. As meditações de Marco Aurélio não foram escritas para impressionar, mas para transformar. Não eram discursos públicos, mas lembranças íntimas. E é justamente por isso que ainda falam a nós hoje. Porque nos recordam que a resiliência não nasce de palavras bonitas, mas do trabalho silencioso de alinhar pensamento e atitude, dia após dia. Resiliência é aceitar a vida como ela vem, sem pedir que o rio deixe de correr, mas aprendendo a remar com firmeza. É entender que a dor existe, mas que ela não precisa ser prisão. É saber que cada dificuldade é também um treino, e que é nesse treino que a sabedoria se torna carne, se torna vida. Marco Aurélio nos lembra: a alma é tingida pela cor dos pensamentos. Se tingimos nossa mente com queixas, ela se enfraquece. Se tingimos com clareza e virtude, ela se fortalece. É uma escolha diária, quase invisível, mas que molda inteiramente quem nos tornamos. Musônio Rufo, mestre severo e sábio, dizia que filosofia não é espetáculo de palavras, mas treino para a vida. Treino que se faz na mesa, no trabalho, no silêncio de um quarto, nas pequenas escolhas que quase ninguém vê. A sabedoria não é teoria guardada em livros, mas prática constante, repetida até que se torne instinto. Resiliência é, portanto, mais do que resistir. É persistir com serenidade. É transformar quedas em lições, perdas em clareza, dores em aprendizado. É reconhecer que não controlamos o mundo, mas sempre controlamos a resposta que damos a ele. E essa resposta, quando guiada pela virtude, é a verdadeira liberdade, porque nada pode aprisionar aquele que já governa a si mesmo, nem a ofensa, nem a perda, nem o infortúnio. O estoico, quando pratica o que escreve, descobre dentro de si um espaço inviolável, onde nenhuma força externa pode entrar. Resiliência e sabedoria, no fim, são a mesma coisa. A primeira é a prova viva da segunda, e ambas nascem desse hábito simples e profundo: observar, corrigir e alinhar, dia após dia, silenciosamente, com coragem. Se este ensinamento fez sentido para você, lembre-se de apoiar este conteúdo com sua inscrição no canal. Assim, essa mensagem de força, clareza e liberdade
pode alcançar ainda mais pessoas que buscam transformar suas vidas através da filosofia estoica.